Bem-vindos a mais um TV Cine Dragão, um programa da TVC em parceria com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Em sessões semanais, diretamente da Sala 2 do Cinema do Dragão Fundação Joaquim Nabuco, vamos exibir e compartilhar os nossos pontos de vista sobre algumas das obras mais expressivas do cinema brasileiro e mundial. Na sessão de hoje assistiremos ao filme Laura, do cineasta Otto Preminger, diretor de inúmeras obras-primas como Anatomia de um Crime, Bom Dia Tristeza e O Rio das Almas Perdidas. Laura é inspirado no livro homônimo de suspense da escritora Vera Caspary e figura na lista de cânones do cinema noir. Vencedor do Oscar de Melhor Fotografia em Preto e Branco, além de ter sido indicado nas categorias de Melhor Diretor e Melhor Roteiro, o filme acompanha a investigação do detetive Mark McPherson sobre o assassinato violento de Laura Hunt, diretora de uma agência de publicidade. Ao passo que a investigação avança, o detetive desenvolve uma atração irresistível pela vítima, e ao visitar o seu apartamento em busca de evidências do crime, ocorre um encontro inesperado que muda o rumo da trama. E para conversar sobre Laura, contamos hoje com a presença especial do roteirista e cineasta Karim Ainus, diretor de filmes como Praia do Futuro, Céu de Sueli, Madame Satã e tantos outros. Karim, bem-vindo. Obrigado. A gente, durante esse mês, conversou bastante sobre o cinema noir, sobre o contexto político da época dos Estados Unidos, aquela velha discussão se o noir é gênero ou não, é um estilo. Queria começar conversando um pouco sobre a sua relação de cinéfilo e de pesquisador com o cinema noir. É curioso o cinema noir, acho que quando eu comecei a estudar, eu fiz uma mestrado em teoria e história do cinema, assim, eu acho que a primeira matéria que eu fiz de história do cinema foi uma matéria sobre cinema noir, assim. Isso era uns 20 e poucos anos atrás, eu estava numa universidade nos Estados Unidos, em Nova York, e eu conhecia muito pouco, assim, e foi uma bela entrada, assim, no mundo da história do cinema, assim, tenho essa memória, mas durante muitos anos eu um pouco não quis muito ver cinema noir, porque tinha uma coisa de gênero tão forte, e ao mesmo tempo sempre me incomodava um pouco como é que o cinema noir era um pouco apropriado e usado como estilo, assim, e um pouco descolado do que ele significava na época, assim, né? Tinha uma série de códigos do estilo do cinema noir, tanto de iluminação, quanto de figurino, quanto de narrativa e tal. Então, mas ultimamente, curiosamente, eu um pouco voltei a ver mais e me interessar mais muito na relação que o cinema noir tinha com o seu tempo, assim, né? Como é que através... Porque, na verdade, eu acho que é um grande álibi, assim, né? A figura do detetive, a coisa do estilo dos filmes e né, quem matou fulano, quem fez não sei o quê. Eu acho que foi uma coisa muito interessante naquele momento do cinema americano como um álibi para se falar do tempo que os filmes eram feitos, assim, do que estava acontecendo no país naquela época. Então, através de um gênero muito claro, claro que muito sofisticado, porque ele não era exatamente um gênero fixo, assim, mas eu acho que era, de fato, um gênero, na minha opinião. E o que me interessava muito é como que o cinema, como que esse gênero permitia que se falasse de coisas que estavam acontecendo naquela época, quase como uma crônica do seu tempo. E aí eu me lembro que eu era muito encantado, e sou muito encantado com O Destino Bate à Sua Porta, né? Eu sei que não é a pauta do filme de hoje, mas eu acho um filme fascinante, assim, porque você vê que ele foi usado tanto pelos americanos naquele momento, assim, né, para fazer uma crônica do seu tempo. Ele é primeiro usado, na verdade, aí depois ele é usado pelo Visconti, né, fazendo Obsessão, e aí depois ele é usado pelo Christian Petzold na Alemanha, 30 anos depois. Então acho fascinante como é que o gênero, né, policial, do detetive, que de fato dentro do cinema é um pouco fundado do cinema noir, ele continua repercutindo e sendo utilizado de maneira estratégica, eu acho, assim. Mas é interessante que você fala isso sobre ser em filme, apesar de ser um gênero muito claro e de ter códigos estéticos muito claros e uma estrutura narrativa que se repete, esse filme, não houve uma conversa entre os estúdios e entre os diretores, né? Os filmes eles surgiam como um reflexo da época e só depois, muito depois na França, é que as pessoas vão assimilar que aquilo é um cinema noir. É muito inspirado na literatura policial da época. Então, eu acho que não sei se houve uma conversa entre os estúdios, provavelmente não, mas eu acho que existe de fato, é quase endêmico ali o que acontece com relação à literatura, né? E aí você vê que, na verdade, começa um pouco com Edward Wallace ali no começo do século, na Inglaterra e tal. E aí você tem quase que enfim, é uma literatura muito vasta que é produzida entre a década de 10 e a década de 50, policial, tanto na Inglaterra quanto no mundo anglo-saxão, assim, que eu acho que o que acontece dentro dos estúdios no cinema é, de fato, um pouco
desdobramento disso, assim, né? E da literatura como, enfim, a pulp novel e pulp literature, assim, que eu acho que é também um termômetro do seu tempo. É engraçado, como você falou, eu não acho que é um cálculo, mas eu acho que é muito interessante como é que isso acontece durante a guerra, no pós-guerra, naquele momento, depois da depressão. Então, eu acho que é muito bonito também como é que você, hoje em dia, a gente consegue olhar para trás e entender de que, na realidade, também um gênero é a cristalização de algumas coisas que estão acontecendo naquele tempo, né? E falando do Otto Preminger, o Laura é um dos primeiros filmes dele, né? Um dos primeiros filmes de estúdio. Ele inicialmente era produtor do filme, resolveu demitir o diretor de fotografia, ignorou tudo que havia sido filmado e refez o filme, né? O filme até ganhou o Oscar de melhor fotografia. Né? E o Otto Preminger trabalhou com diversos gêneros, né? E o Laura hoje é um dos filmes mais importantes dele. Acho que a gente podia falar um pouco sobre esse filme dentro da obra do Otto. E ele é um diretor europeu, né? Radicado na Europa, e isso é muito importante, eu acho, que para o gênero noir, né? De vários técnicos e cineastas alemães, austríacos. Fritz Lang, por exemplo. Eu acho muito interessante porque ele é um cara que vem muito do teatro, assim, né? Ele é austríaco, eu acho que ele não, na verdade, não nasceu na Áustria, mas ele falava que nasceu na Áustria. E ele era um cara que vem muito do teatro e que vai para os Estados Unidos e que faz adaptações teatrais clássicas, assim, e que vai para os Estados Unidos, eu acho que ele se muda antes de todo mundo, né? Na verdade, tem uma grande vaga que vai ali em 39, acho que ele vai um pouco antes, 38 e tal. E eu acho muito curioso como é que um cara que trabalhava dentro, acho que ele trabalhava no Teatro de Viena, enfim, era um negócio super erudito que ele fazia, assim. E eu acho engraçado ele ir para os Estados Unidos. E o Laura, ele é quase um filme B, assim, né? Isso que é o charme, enfim, do filme também, que ele não é exatamente, enfim, ele tem ali, ele é nessa zona limítrofe entre o filme B e o que a gente hoje em dia olha e reverencia como filme noir. E eu acho que é fascinante como é que esses caras que vinham de uma tradição, que eu acho que é diferente do Lang, assim, eu acho que é mais, enfim, eu acho que é uma outra turma, assim, que vem de uma tradição super erudita de teatro europeu, de teatro clássico, e de obras mais clássicas, e que chega em Hollywood e faz uma transição para fazer uma obra que, no caso dele, é muito interessante, né? Uma obra dentro do cinema de estúdio naquela época, são sempre filmes super ousados, assim, mas são filmes pop, assim, são filmes que têm uma pegada que é muito diferente do que você vê, do que ele fazia, por exemplo, na Europa, nesse sentido, assim. E é muito interessante como é que essa transição, eu acho muito inspirador olhar para esse momento da história, assim, ver que apesar de tudo ali existia um lugar, claro que é um outro contexto, são outras questões e tal, mas existia um lugar ali para um cinema que eu acho que esses caras vieram, eu acho que ele sofistica a literatura policial, na verdade, eu acho que o que acontece ali é que ele dá uma sofisticada e ele traz um outro olhar para a literatura policial e ele expande, né, a literatura policial. E também eu acho que é muito interessante, eu fiquei vendo os posters do filme, assim, tem uma coisa colorida, né, apesar do filme ser preto e branco, o Laura é escrito em vermelho, assim, tem umas coisas muito interessantes, eu acho que eles inauguram ali. E sobre essa relação dele com a literatura, a roteirista do filme, o filme é baseado num livro, né, de uma escritora comunista, feminista, e que, bom, dentro do filme noir, a figura feminina é sempre muito forte. Claro. Mas a figura da Laura, ela não é a clássica femme fatale, né? É o contrário, né, é muito inteligente, assim, na verdade eu acho que o mais fascinante para mim do Laura, além do, claro que o Otto Preminger é incrível, mas eu acho que a figura da escritora do romance onde o filme é baseado, para mim, eu acho que é muito, na verdade, é muito inspirador, assim, cara, porque é uma mulher que tem uma vida interessantíssima, assim, pessoal, mas, enfim, além do pessoal, ela é uma mulher que é escritora, né, ela escreve para Harper Bazaar, escreve um pouco ali um pouco de jornalismo, ela começa a escrever romances, e é um romance, de fato, ela era filiada ao Partido Comunista, acho que tiveram questões com o Partido Comunista depois, mas uma feminista escrevendo um negócio que cinema não é um negócio super masculino, assim, apesar de você ter a figura da femme fatale, é uma obra mais masculina do que feminina, se a gente olhar assim de longe. E aí ela desfaz a figura da femme fatale, né, porque a femme fatale você fica o tempo inteiro olhando para a protagonista e falando, epa, ela matou, é alguma coisa, quando ela volta, né, enfim, não vou fazer um spoiler aqui, mas tem uma coisa no filme que acontece. E é lindo, assim, você pensar que dentro da cultura de massa, né, você tinha uma mulher escrevendo romances, na minha opinião, extremamente subversivos dentro do contexto daquela época, vindo de um contexto político altamente subversivo, com um personagem feminino que ela desfaz, né, porque é tudo que você espera o tempo inteiro que ela cumpra ali a função da femme fatale, no final não, é totalmente o contrário, assim. E eu acho que é muito interessante a gente pensar como que eu acho que talvez seja um pouco que
Não exatamente, assim, mas um pouco o que está acontecendo com as séries hoje em dia, assim, né? Porque o sistema de estúdio, ele não absorve mais isso, assim, é muito raro você ver um filme de estúdio onde você tem todas essas transgressões dentro de um gênero ali, né? Porque ela respeita todos... Na verdade, é uma adaptação, né? Eu acho que ele respeita o romance, mas está tudo dentro dos parâmetros do gênero do cinema policial daquela época. Existia vida inteligente, né? Dentro dos estúdios, assim, o que é muito... Vida inteligente e vida que tinha o pulso do momento, assim, isso que eu acho que é fascinante, assim. Você consegue fazer uma crítica social e é muito maluco, né? Porque também ela ainda consegue te dar um final feliz no filme, assim, então é muito... É uma coisa bem rara, né? Muito rara. Putz, sim, um filme cheio de sombras, todos os códigos, né? Externa chove, de noite, os casacos, os trench coats e tal. Mas eu acho fascinante, assim. E não sei, me parece, quando eu te falo inspirador, assim, é que você, pô, de repente dá certo, assim, você fazer um negócio que seja super popular, mas com muita inteligência e com uma relação crítica com relação ao seu tempo, assim, muito... Eu tinha visto há muitos anos o filme, e aí fazia anos, acho que, sei lá, tem uns 20 e tantos anos que eu vi, dentro desse momento que eu fiquei estudando cinema no ar e tal, e foi muito inspirador. E tem uma outra coisa do filme que eu acho fascinante, assim, que é, se você for olhar o roteiro ali, né, tem um monte de coisa que você não acredita, né, tem um descolamento do real, assim, mas ao mesmo tempo tem algo que é absolutamente sedutor e que eu acho que é também uma lição de como se contar a história. E assim, bem palpável, né? Totalmente, você acredita em tudo, mas nada faz muito sentido ali, entendeu? Como é que tem um negócio de construção de tempo, mas aí eu acho bonito, assim, porque realmente ele não tem nenhum desejo de ser naturalista, eu acho isso também muito sexy, assim, como cinema, entendeu? Bom, a gente vai ter que fazer uma pausa, mas daqui a pouco a gente volta.